Muito bem. Isaías 35, verso 8. Isaías 35, verso 8. Quem achou, diga um amém. Está escrito assim: e ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos na Tua casa nesta manhã. Eu te peço, meu Deus, que as comportas dos céus se abram sobre este lugar, que as comportas dos céus se abram sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a vida deste casal, deste homem, desta mulher, dessa criança, desse rapaz, desta moça. Meu Deus, abençoe também aqueles que vão estar nos assistindo pela rede social, que o Senhor possa derramar bênçãos sem medida sobre aqueles que vão estar em casa, ou no carro, ou no sítio, na fazenda, viajando, trabalhando no seu caminhão, no seu local de trabalho, num hospital, ou de uma penitenciária, ou numa cadeia, que o Senhor possa, Senhor, derramar sobre ele a Tua graça, a Tua unção, transformar, salvar, curar, libertar, abençoar de forma especial. Nos abençoe nesta manhã. Eu te peço, meu Pai, fale aos nossos corações, coloque as Tuas palavras na minha boca, Senhor. Não me deixe desviar nem para a direita nem para a esquerda. Dá-nos a Tua graça, a Tua unção e fale conosco. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, para todos sempre. Amém e amém, Jesus. Digam graças a Deus. Podem vos assentar, irmãos, podem vos assentar. Muito bem. Nós lemos um texto sagrado, Isaías, o grande profeta, um dos maiores profetas, ele faz parte da cadeia dos profetas maiores. Isaías foi um grande instrumento de Deus, que ele viu todo o ministério do Messias, a chegada do Messias, o nascimento do Messias, o sofrimento do Messias e a glória do Messias. Aqui ele está falando sobre a glória do Messias, a grandeza e a glória do reino do Messias. Então ele viu desde o nascimento, crescimento, ministério, sofrimento e a glória. E aqui ele está falando sobre a glória, o reino da glória do Messias. E isto foi profetizado 713 anos antes de Cristo. Olha como é que Deus é extraordinário, irmão. O Brasil, a história do Brasil tem 500 anos. 500 anos, não é isso? Foi descoberta em 1522. Então, está 500 anos certinho, né? 500 anos o Brasil tem. Pois, esse texto aqui, Isaías recebeu de Deus. Olha como é que o Espírito Santo é coisa maravilhosa. Ele recebeu esse texto 713 anos antes de Cristo. Antes de Cristo. Então, se juntar com os 2000 anos de Cristo para cá, isso aqui está dando quase 3000 anos. 2800, quase 2800 anos atrás. O que nós estamos lendo aqui hoje,
ele recebeu há 2.800 anos atrás, há quase 2.800 anos atrás. Nosso Deus é muito grande. Muito grande. Nós, irmãos, é porque a nossa fé, ela é muito minúscula diante da grandeza de um Deus extraordinário. Eu estava lendo, às vezes a gente fica assim, Senhor, a gente sente uma coisinha e fala, meu Deus, eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. Irmãos, Deus, Ele se preocupa com os menores, os maiores e menores detalhes da nossa vida. Tem um inseto, já falei aqui várias vezes, tem um inseto, o olho dele é do tamanho da cabeça de um alfinete. O olho, ele tem 2 olhinhos que parece cabeça de alfinete, aqueles alfinetinhos que as costureiras usam para preparar, para costurar. Os olhos desse inseto é do tamanho da cabeça de um alfinete. Sabe quantas lentes tem cada olho? 2.000 lentes. Você fala, não é possível. 2.000 lentes em cada olho. Você já pensou? Um inseto que eu nunca vi, um inseto que você nunca viu, que só pode ser visto por microscópio. E Deus teve assim, a preocupação de colocar 2.000 lentes em um olho do tamanho da cabeça de um alfinete. Esse inseto tem 4.000 lentes nos seus 2 olhinhos. Quem é que pode fazer tal maravilha? O nosso Deus, que é onisciente, onipotente, onipresente, soberano, sabientíssimo, eterno, infinito. Só Ele pode fazer isto. E às vezes a gente se preocupa com coisas que Ele já sabe que está cuidando e que vai cuidar. Não cai uma folha da árvore sem a sua permissão. Nunca um pássaro morreu de fome. Ele pode morrer numa gaiola, mas solto ele não morre, porque Deus cuida. Você olha para a África e você vê a migração dos animais, milhões de gnus, milhares de elefantes, passando de uma savana para outra, porque Deus fala assim, vai para tal lugar, que lá vocês vão ter comida e água por muito tempo. Aí aquela manada, ela sai do lugar e começa a sua migração, porque Deus falou, tem comida lá para vocês. Você vê aves migratórias que às vezes voam 10.000, 15.000, 20.000 quilômetros em busca de comida, porque Deus falou, a tal lugar eu já preparei comida para vocês. Então elas viajam. Se Deus cuida das aves, se Deus cuida dos insetos, de preocupar em colocar 2.000 lentes em cada olho desse inseto, quanto mais cuidará de mim, quanto mais cuidará de você, que é filho dele, que é servo dele. A nossa fé, às vezes ela é minúscula, e às vezes nos preocupamos de forma excessiva, que acaba nos prejudicando. Então hoje o profeta Isaías, que recebe
esta revelação, esta visão. Ele que viu todo o sofrimento, o nascimento, crescimento, ministério, dor, morte, ressurreição e a ida do Senhor de volta aos céus. Agora ele vê o reinado do Messias, porque este texto ou este capítulo se refere ao reino milenar. Ao reino milenar. Isso quer dizer o quê? Olha, nosso Deus, quem opta porque Deus não prende a gente numa coleirinha? Deus é tão extraordinário que Ele fala assim: olha, aqui está a bênção, aqui está a maldição, destruição, derrota, fracasso. Aqui está a bênção, vitória, saúde, proteção, salvação, vida eterna. Aqui está o sofrimento, a dor, a perdição eterna. Qual que você vai escolher? Deus deixa a gente tomar decisão. Deus não me prende numa coleirinha e fala: Daniel, você tem que fazer isso. Não, eu estou aqui porque sou livre para poder estar aqui. Estou aqui porque o Senhor me deu essa honra de poder falar desse Deus maravilhoso. Quando eu parei ali e falei: Talita, eu amo o Salmo de número 103. E citei para ela parte do Salmo 103, quando nós acabamos de chegar ali. Eu estava virando o carro e falando para ela: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios, porque é Ele quem perdoa todas as suas iniquidades e quem sara todas as suas enfermidades, quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia, quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Ele fez notórios os caminhos a Moisés. Moisés teve o privilégio de ver os caminhos de Deus, mas ao povo de Deus, ao povo de Israel, Ele manifestou os seus feitos. Olha a diferença: para o povo Deus mostrou os seus feitos, as suas obras, mas para Moisés em particular mostrou os seus caminhos. Para nós Ele está mostrando os seus caminhos, porque os feitos podem ser esquecidos, mas os caminhos não. O caminho leva a um só lugar: a presença dEle. Os feitos podem ser esquecidos. Quantas pessoas já esqueceram de obras maravilhosas que Deus fez na vida dela? Aí o salmista fala assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Fala bem de Deus. Fale bem de Deus, minha alma, fala bem de Deus. E não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa as suas iniquidades, sara as tuas enfermidades, e quem redime a tua vida da perdição, e te coroa, põe uma coroa de benignidade e de misericórdia. Nós estamos caminhando porque tem uma coroa de benignidade e de misericórdia sobre a nossa cabeça. Antes da coroa da vida ser colocada sobre a nossa cabeça, nós estamos com a nossa cabeça coberta com a coroa de benignidade e de misericórdia. Porque olha o que está acontecendo com o mundo. O mundo está desabando. Eu estava falando com o pastor Moisés agora mesmo ali. Duas irmãs, uma policial e a outra não. Elas foram para um bar e naturalmente o álcool estava junto ali. E de repente desentenderam, a policial tirou sua arma e matou a irmã. Essa semana agora. Olha como é que o mundo está. As pessoas perderam a empatia.
As pessoas não estão se colocando no lugar das outras. Está tudo de ponta cabeça. Mas sobre aqueles que temem ao Senhor, aqueles que andam nos seus caminhos, está coberto, está na sua cabeça uma coroa de benignidade e de misericórdia. Então Deus olha para mim e está sobre a minha cabeça a coroa de bondade de Deus e de misericórdia. Então Deus nos faz atravessar os vales da sombra da morte, os caminhos da sombra da morte. Então aqui o profeta Isaías, ele fala sobre um alto caminho. Quando se fala em alto caminho, não está se referindo que é um caminho numa montanha, ou o caminho que havia um plano de Israel e Egito, de fazer uma estrada do Egito até Israel. Já deve ter feito essa estrada. Um caminho que levava de Israel até o Egito, do Egito até Israel. A trajetória de Israel, do Egito para a Palestina, que é hoje a terra onde habita o povo de Israel, povo judeu. Mas está falando alto caminho, está mostrando que é um caminho excelente, um caminho de excelência, um caminho de pessoas que poderão andar, mas que vão ter um alto nível. Não é alto nível social, mas um alto nível de moralidade, de comportamento. Porque se você olhar o contexto, diz assim: haverá um alto caminho, e o caminho se chamará o caminho santo. Aí vem: o imundo não passará por ele. Então vamos lá. O imundo está se referindo aqui, não é aquela pessoa que não tem acesso a um banho, acesso a uma troca de roupas. Não é esse não. Não está falando de forma literal. De forma literal. Mas está falando de forma figurada. Esse mundo aqui está no sentido figurado, que é a pessoa moralmente baixa, ou seja, torpe, vive uma vida torpe, infame, que fere os bons costumes, que vive uma vida totalmente contrária aos princípios estabelecidos por Deus para a vida humana. Nós estamos aqui como representantes de Deus nessa terra, e como Deus é um ser moral, um ser santo, Ele criou as suas criaturas também são santas. Então nós fomos criados para representarmos Deus nesta terra e glorificar o seu nome. Então Deus está mostrando aqui para nós, já desvendando essa cortina, abrindo essa cortina, o que tem atrás do reino milenar, e quem vai estar lá. Aí ele já fala: olha, esse caminho só vai passar por esse caminho os santos, porque ele será chamado o caminho santo. O imundo não passará por ele. Aquele que está lá querendo viver a sua vida, escolher o seu padrão de vida imundo, torpe, esse não vai passar por esse caminho. Ele já vai estar sabendo que ele não passará por esse caminho, porque o imundo não passará por ele. Aquele que vive uma vida de imoralidade, aquele que vive uma vida sem princípios, aquele que vive uma vida quebrando os bons costumes. Ou seja, todos nós fomos criados e recebemos um manual da vida.
como eu devo me comportar em sociedade, como eu devo me comportar em família, como eu me devo comportar sozinho. São manuais da vida. A Bíblia é um manual da vida. Então ela me ensina como eu devo tratar o meu irmão, como eu devo tratar meu pai, como eu devo tratar minha mãe, como eu devo tratar o meu patrão, como eu devo tratar meus funcionários, como eu devo tratar aqueles que estão acima de mim, aqueles que estão na mesma posição e aqueles que estão abaixo. A palavra de Deus me dá esses princípios para viver. Então olhe bem, o caminho santo é chamado do caminho alto. E isso quer dizer que só vai passar por eles aquelas pessoas santificadas. Então vamos lá. De acordo com a doutrina sagrada, a doutrina cristã, o ensinamento cristão, a santificação é um processo de tornar algo ou alguém santo. Lá no templo do tabernáculo antigo, no deserto, tinha objetos lá que eram sagrados, que não podia ser tocado. Por exemplo, a arca não podia ser tocada, era sagrada. Tinha coisas lá que só pessoas podiam tocar, e a pessoa que podia tocar era o sumo sacerdote. O sumo era o principal dos sacerdotes, que poderia entrar até o lugar santíssimo, mas ele tinha que obedecer um ritual desde o pátio até o lugar santíssimo. Então ele entrava lá com uma corda amarrada na cintura, porque se ele não fizesse tudo o que deveria ser feito no lugar, no pátio, no lugar santo e no lugar santíssimo, ele ia ser, quando ele chegasse lá no lugar santíssimo, que era o lugar da manifestação da glória de Deus, ele poderia morrer. E aí ninguém podia entrar lá para tirar o corpo dele. Quem entrasse lá para tirar o corpo morria também. Então ele andava com um sino preso no cinto e a corda amarrada na cintura, porque enquanto aqueles que estavam lá do lado de fora escutassem o sino, sabia que ele estava lá dentro em movimento e com vida. Se o sino parasse de bater, alguém ia dar um toquezinho na corda, falou: ó, a coisa está feia lá dentro, vamos puxar. Aí já havia morto na ponta da corda. Está dando para você entender? Porque ele mexeu com coisas sagradas sem estar preparada ou preparado para aquilo. É santificado, é santo ao Senhor. Então a santidade é um processo progressivo. E a santidade, ela se trata da separação e da renúncia daquilo que é considerado biblicamente impuro, mal ou profano. Hoje, o que acontece hoje? As pessoas que ditam o que é certo e o que é errado. As pessoas que estão falando o que é certo e o que é errado. Tem uns que estão querendo até propondo a mudança na Bíblia. E aquele que propôs mudança na Bíblia declarou agora que Deus não existe. Ele é chefe da maior religião do mundo. Já pensou? O chefe da maior religião do mundo falou assim: eu proponho mudanças na Bíblia. E agora ele diz: Deus não existe. E, segundo suas palavras, a crucificação foi a derrota de Deus. São palavras do maior chefe, do chefe da maior religião do mundo. Onde está a cabeça desse homem? O que ele tem nessa cabeça dele? Se um chefe de uma religião fala isso, imagine os seus seguidores.
Então, a Bíblia, a palavra de Deus fala, não é o que eu acho que é certo, o que é errado, mas o que a Bíblia me diz, o que está certo, o que está errado. É a Bíblia que me diz. Eu não posso modificar o manual do construtor, do criador. É a mesma coisa, você compra um bem, aí está lá escrito 110 e 220. Ah, não. Aí tem um botãozinho lá. Hoje tem, você pode usar, tem aparelho que você pode colocar no 220, ele já automaticamente ele adapta ao 220 ou ao 110, mas os aparelhos mais antigos tá lá, tinha um botãozinho para você virar para o 110 e para o 120, ou para o 220. Então, aí a pessoa fala assim, é a mesma coisa que alguém fala assim, ou não, eu vou pôr no 110, eu vou virar o botão para o 110 e vou colocar no 220. Eu entendo que ele vai aguentar, porque isso aí é a minha ideia, é a minha cabeça. Aí ele vai lá, quando ele põe o plug lá na tomada, estoura o aparelho dele. Por quê? Porque ele não considerou, ele não observou, não aceitou a regra do manual de instrução do fabricante. Aí o Criador vem, cria o ser humano, a sua imagem e semelhança, dá a ele um manual, agora ele pega, rasga esse manual e fala, eu agora vou fazer o que eu achar que é certo, o que eu achar que é errado. É o que a sociedade está vivendo hoje. E é por isso que o mundo está caminhando para o abismo. O mundo está caminhando para o abismo. Eu sou testemunha, porque muitas vezes eu viajei para Santa Catarina, e lá a gente tinha que chegar, se não tivesse reservado, feito reserva para o hotel, você tinha que aguardar até o meio-dia na rua, porque os hotéis estavam lotados de argentinos. Lotado de argentinos. Lotado. Você chegava lá, era pouco brasileiro que estava ali hospedado. Pouquíssimos. Tudo argentino. Na hora do café você só via gente falando. Argentino fala espanhol? Espanhol? Só falando espanhol. Porque a Argentina era dolarizada. E o dólar em face ao real era vezes na frente. Aí vem, ganha esse presidente agora, ganha, e primeiro ato dele, aprovar o assassinato, o infanticídio, aprovar o primeiro projeto, aprovar a matança de criança no ventre materno. Ali assinou. Eu quero falar para os meus irmãos argentinos, vocês assinaram a sentença de morte da sua nação. Depois que eles assinaram isso, as mulheres saíram comemorando como se fosse um carnaval, o fim de Copa do Mundo, e a Argentina foi campeã. Saíram comemorando as mulheres na rua. Agora, olha como é que está a Argentina hoje. Não tem gasolina, não tem carne, já mataram até o gado que é matriz, mataram as matrizes. Não tem gasolina. O brasileiro que vai levar as coisas para lá fala assim, gente, olha a fila de caminhão para colocar 50 litros de diesel. Eu tenho que colocar só 50 litros, não tem combustível aqui. Eu tive que entrar numa estrada de chão para entrar na fila, olha quantos caminhões. E eu não sei quantos dias eu vou ficar aqui esperando para poder abastecer meu caminhão para poder ir embora. Porque não tem combustível aqui na Argentina. Pode ir lá em Santa Catarina, ver se tem algum argentino nos hotéis lá. Acabou.
Sabe por quê? Porque eles rasgaram o manual da vida, o manual de Deus, e falou: não, vamos matar as crianças. A mulher, ela que decide o seu corpo é a sua decisão. Quem decide sobre o seu corpo não é Deus mais. E o que a Bíblia diz sobre o nosso corpo? O nosso corpo é o templo do Espírito Santo, e aquele que destruiu o seu corpo, que é o templo de Deus, Deus o destruirá. Rasgaram o manual de Deus. Ainda bem que a corte americana impediu a desgraça maior dos americanos, quando ela reprovou a matança de inocentes. Foi agora aprovada a lei contra o aborto nos Estados Unidos. E sabe quantas crianças nos Estados Unidos são abortadas anualmente? Segura para você não cair. 30 milhões. Meu Deus, tem misericórdia. Tenha misericórdia. 30 milhões de crianças são assassinadas no ventre materno, só na América do Norte, só nos Estados Unidos. Irmão, é para chorar. É para chorar. Olha o estado que o homem se encontra. Olha o estado que o homem se encontra. Assassino. O homem é um assassino em potencial. E os princípios de Deus é o freio para esses instintos bestial que assolam o ser humano. O manual de Deus é o freio. É o freio. Aí o que eles fazem? Rasgam o manual de Deus e falam assim: quem decide o que é certo e o que é errado sou eu. Aí acabou a sociedade, acabou a vida. Então, a santidade é a separação e renúncia daquilo que é considerado impuro, mal ou profano. O que é profano? Porque impuro, você sabe que é o contrário daquilo que é puro. O mal, você sabe que é o contrário do bem. Mas o que é profano? Profanar é colocar algo que não é sagrado dentro daquilo que é sagrado. Quando você mistura o que é sagrado com coisas que não faz parte do sagrado. Vou te dar um exemplo. O nosso corpo, ele não precisa de álcool extra, porque os alimentos já têm álcool suficiente para abastecer o nosso organismo. Aí quando uma pessoa pega álcool extra para colocar, ele se está profanando o seu corpo, porque aquilo não faz parte do seu corpo que é sagrado, que é templo do Espírito Santo. Está dando para você entender? Então quando eu coloco álcool no meu corpo, e graças a Deus, Deus me livrou disso já há muitos anos, e tenho vergonha só de falar nisso. Quando uma pessoa coloca álcool, ele está profanando o lugar sagrado. Isso que é profanar. Vou te dar um exemplo agora. Outro exemplo. Um pastor chegou agora na sua rede, pediu perdão ao povo da sua denominação. Por quê?
ele promoveu uma festa julina, ou junina, deve ser junina porque nós estamos agora em julho, hoje como aconteceu tem uma semana, então era junina. Ele fez uma festa junina dentro da sua igreja, com forró, com dança. Rapaz, mas isso aí é profanar. Por quê? Porque festa junina, julina, agostina, setembrina, novembrina, dezembrina, são festas pagãs. São festas pagãs. O que é festa pagã? É quando a pessoa, ela venera, adora um Deus criado pelas mãos dos homens, que não é o meu Deus e nem o seu Deus, porque o nosso Deus, ele é vivo, ele não precisa ser carregado, ele não precisa ser lavado, ele não precisa ser limpado, ele não precisa tirar a poeira dele, porque ele é poderoso, e ele é vivo, e ele é poderoso, e ele é eterno, ele é santo. Os céus é o seu trono, a terra é o lugar aonde ele põe os seus pés, e não sabemos o lugar do seu descanso. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele fala: o céu é o meu trono. E para medir a distância de céus e céus, só a medida da velocidade da luz. Porque a luz percorre 318 mil quilômetros por segundo. Essa é a velocidade da luz. 318 mil quilômetros por segundo. Aí você já vê. Para você medir a distância da Lua, só através da velocidade da luz. Para você dar uma volta na nossa galáxia, se você para dar uma volta na nossa galáxia, só na nossa galáxia, enquanto a Terra gira em torno do Sol, a galáxia, a grande constelação de estrelas e astros, elas vão girando como um grande catavento que vai rodando, que vai girando com os seus planetas, e leva 200 anos para dar uma volta em torno do seu centro. 200 anos. Só a galáxia. Eles estão enviando naves para Marte. E eles estão viajando 4, 5 anos para mandar essa nave até Marte e tirar fotos. Agora, 5, 6 anos para chegar lá. Aí você imagina, aí você calcula a distância pela velocidade da luz. Quanto que ela está viajando? Ela está viajando a 3.000 quilômetros por segundo. Um exemplo. 3.000 quilômetros por segundo. Aí você calcula, se a velocidade da luz é 318 mil quilômetros, 318 mil, ela está viajando a 3.000 quilômetros por segundo. Aí você vai ver quanto tempo que ela vai levar para andar 1 segundo. Quanto que ela andou num segundo? É só dividir. Você fazer umas somas lá e você vai descobrir 318 mil quilômetros pela velocidade que ela está tendo de 3.000 quilômetros por segundo. Aí você vai ver quanto que vai dar, quanto que ela vai gastar para chegar lá. É uma continha meio complicada, mas dá para fazer. Aí você vai saber quanto tempo que ela vai levar para chegar lá, pela velocidade da luz.
Sabe o que é isso? Sabe o que significa isso? A grandeza do meu e do seu Deus. Irmão, nós somos muito minúsculo nessa imensidão do universo. E Deus olhou para mim e olhou para você e nos coroou com bondade e misericórdia. Nós estamos aqui, irmão, pela misericórdia. Eu não estou aqui porque é bom ou tenha feito alguma coisa boa, não tem nada de bom em mim. Estou aqui pela misericórdia mesmo. Então, a santificação, ela é a renúncia daquilo que é impuro, mal ou profano. A partir da dedicação de uma vida de devoção e consagração total a Deus. Então, é importante que se observa. Vamos ver o que está escrito lá em Levítico 10. Levítico 10, 1 e 2. Vamos ver se eu posso achar que aquilo que é certo ou aquilo que é errado. Se eu que posso decidir o que é certo. Se eu é que posso decidir o que é certo. Se eu que posso decidir sobre o meu corpo. Se eu que posso decidir e querer desfrutar, mas decidindo por minha conta própria. Vamos ver lá. E os filhos de Arão, quem era Arão? Sacerdote. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário. Incensário é o lugar onde queima incenso. E puseram neles fogo. Preste atenção nisso agora. E colocaram incenso sobre ele e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Quem tinha que fazer isto? Arão. Mas os filhos dele foram lá, entraram no santuário, cada um pegou o incensário, que é o lugar que queima incenso, colocou fogo, acenderam o fogo e colocaram incenso. Então isso foi chamado de fogo estranho. É o profano no lugar sagrado. Vamos ver o que aconteceu com eles? Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Está dando para você entender? Então quem fala o que é certo e o que é errado não é o Daniel, não. Não é o Daniel, não. E nem é papa. E nem é presidente de nenhuma organização religiosa. Quem diz o que é certo e o que é errado é o manual de Deus, a palavra de Deus, que é viva e eficaz a ponto de dividir. É como espada de dois gumes que divide alma, espírito, alma e corpo, juntas e medulas, separa tudo. É espada cortante, é ela que me diz o que é certo e o que é errado. E se eu quero entrar nesse caminho santo, andar por esse caminho santo, então eu tenho que observar os princípios estabelecidos no manual de Deus. Eu tenho que seguir o que está aqui. Então, a santificação é um processo progressivo e contínuo que é operado por Deus na vida daqueles que foram regenerados, convertidos e justificados, conforme Romanos 5:1. Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós fomos justificados, porque nada fizemos de bom para merecer. Então o Senhor nos justificou, nos tornou
justos. E a santificação é uma obra não minha, mas obra de Deus, do Espírito Santo, conforme 1 Tessalonicenses 5, 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, enquanto nós estamos aqui, Deus está trabalhando em mim e trabalhando em você, santificando o meu espírito, santificando a minha alma, santificando o meu corpo. Enquanto nós estamos aqui, Deus está trabalhando em nós. Deus está limpando. A palavra de Deus está limpando, porque ela é água, e água pura. Eu aspergirei água pura sobre vós. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Então, quando eu estou falando para você a respeito da palavra de Deus, o Espírito Santo está limpando o meu espírito, está limpando a minha alma, está limpando o meu corpo. E enquanto você está escutando o Espírito Santo, a palavra de Deus através do Espírito Santo, Ele está limpando o seu espírito, Ele está limpando a sua alma, Ele está limpando o seu corpo, Ele está trabalhando em você. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! A santidade ela caracteriza tudo que Deus é e faz. Hebreus 3,19. Hebreus 3,19. E vemos que não puderam entrar por causa de sua incredulidade. 3,19. Vamos lá. É só isso aí? Hebreus 3,19? Ah não, desculpe. Abacuque, é porque eu li rapidamente aqui. Abacuque 3,19. Obrigado, desculpe aí. Desculpe também, meus irmãos. Abacuque 3,19. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como das cervas, e me fará andar sobre as minhas alturas, para o cantor mor sobre os meus instrumentos de corda. Que Abacuque está falando ali? Que cervo é um animal que gosta de andar em caminhos altos. Cervo é a mesma corça. Tem até uma canção que diz assim: como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, Senhor. Então, assim como a corça, ela anseia pela água, ela anda em caminhos altos, assim o Senhor fará com que nós andemos em caminhos altos. Em caminhos altos. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como a das cervas, e me fará andar sobre as minhas alturas. É Ele que vai nos levar nas alturas. É Ele que vai nos dar força. Porque a pessoa fala assim: eu não consigo andar. Esqueça, porque nem eu, nem você, nem ninguém consegue andar por conta própria. Mas Ele é a nossa força. E é Ele que vai nos conduzir no caminho alto. É Ele que vai nos conduzir no caminho da vitória. Porque nós estamos falando sobre o caminho santo. Já estou indo para os finalmente. A santidade caracteriza tudo o que Deus é e faz. Vamos lá. 1 Pedro 2, 9 e 10. Aqui nós vamos ver a santidade coletiva. Eu me torno santo, não por mim mesmo, mas
por aquele ali, ó. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então aqui está falando sobre santidade coletiva. Preste bem atenção, geração eleita, está falando de uma geração, de um grupo. João 15, 16, 17. Não foste vós que me escolhestes. Acho que é isso. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Então, aqui está falando de santidade coletiva. É por isso que eu não posso me afastar do rebanho. É por isso que eu não posso deixar de me congregar, porque existe a santidade coletiva. Olha, preste bem atenção nesse texto. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Então, não está falando aqui, nesse texto, não está falando individual, está falando coletivo. Então, a pessoa fala assim: eu vou servir a Deus em casa. Eu vejo na internet mensagem, tomo ceia pela internet. Não faça isso, que você vai se destruir. Porque aqui a santidade é coletiva. Porque senão você não vai estar participando da geração eleita, porque você está separado do rebanho, do sacerdócio real. Aqui não está falando de sacerdote real, está falando sacerdócio. Sacerdócio é um grupo de pessoas que fazem parte do sacerdote. Não é um indivíduo, mas está falando coletivo, sacerdócio, não sacerdote individual, pessoal. Sacerdócio é um grupo de sacerdotes. Nação santa, quando se fala em nação, fala de gente, coletivo, muitas pessoas. Povo, está falando de muita gente. Então, tá aí, não precisa nem colocar na base. Eu vou falar aqui, se você quiser anotar, Apocalipse, sacerdócio real, Apocalipse 5:10, nação santa, Apocalipse 5:9, povo adquirido, Apocalipse 5:18 ao 12. Para quem gosta de anotar, para a gente acelerar. Então, está falando aqui agora de santificação coletiva. Então, quando eu venho para o culto, eu estou me santificando de forma coletiva. Eu faço parte da geração que foi eleita, eu estou fazendo parte do sacerdócio real, da nação santa e do povo adquirido. Agora, como que eu vou fazer parte de uma nação santa se eu estou isolado na minha casa? Está dando para você entender? A gente sabe que tem muito tropeço no caminho. Tem muito indivíduo aí que está dando nó em pingo d'água, rasteira em sapo, porque são artistas que aproveitam da debilidade, da sensibilidade do sofrimento alheio. Porque uma pessoa que sofre, uma mulher, ela chorando falou: gente, você pensa que é só uma pessoa simples? Eu sou uma pessoa formada. Eu sou PhD. Ela falou lá, a área que ela trabalha. Eu sou PhD. Sou PhD na área tal. Vocês pensam que é só aquela pessoa simples que é manipulada? Eu cheguei na igreja
debilitada. E ali, a pessoa me fez dar na mão dela 82 mil reais. 82 mil reais. E aí, como eu estava debilitada pela minha doença, eu entreguei, achando que eu fazendo isto, eu estaria me ajudando a mim mesma. Aí eles faziam encontro de casais e mandava, como eu tinha recurso, me mandava eu preparar o jantar dos casais. Aí ela falava, eu fazia, ela não me dava um centavo para fazer isso. Eu fazia camarão, eu fazia jantar com camarão, eu fazia, ela deu o nome de uma comida lá que eu nunca ouvi na minha vida, para o jantado, fazendo isso, tentando fazer isto, para se ajudar, para livrar da doença. Aí ela fala, ela descobre que a pessoa que fez isto era larápio, usava o púlpito, usava a palavra de Deus para poder tirar recursos das pessoas. E está cheio desses pilantras por aí. Desses pilantras por aí. Ah, se você fizer isso, Deus vai fazer isso para você. Aí a pessoa, eu quero ficar livre do meu problema, eu quero ficar livre dessa angústia na minha alma. Aí faz. Quando faz, descobre que fez o que não deveria feito. Um dia chegou uma mulher, falou, pastor, a minha irmã fez uma dívida bancária. Uma dívida bancária para colocar na fogueira, numa fogueira que eles fazem de vez em quando por aí. Ela pegou empréstimo no banco. Ó, se você der X, Deus vai mudar a sua história. A coitadinha foi lá no banco, fez um empréstimo, arrumou uma dívida para ela. Eu conversei pessoalmente com essa pessoa, pessoalmente. Aí ela veio pedir cesta básica para mim. E pedi cesta básica. Falou, pastor, aqui está minha irmã. Ela ia nesse tal lugar, fizeram ela tirar um empréstimo bancário para colocar numa fogueira lá. E ela fez esse empréstimo e a vida dela, ela arrumou uma dívida para ela enorme. Ela não está conseguindo pagar a dívida do empréstimo, que ela levou lá tudo para a fogueira. E agora ela não tem o que comer dentro de casa. Aí procuramos o nosso PR, o nosso pastor, explicar a situação. Ele falou assim, simplesmente falou assim, isso é problema teu. Ele falou isso para ela, isso é problema teu. Ninguém mandou você dar. Ele falou assim, me arruma uma cesta básica para minha mãe, para minha irmã comer. De jeito nenhum. Bateu a porta e ela saiu. São covardes. São malignos. O demônio, eles trabalham em comum acordo com os demônios. Muitos deles põem demônio em cima do púlpito para poder o demônio trabalhar com ele, para poder arrancar recursos das pessoas. Pede teu carro, pede a tua casa, pede a tua fazenda, pede tudo que você tem. E se deixar, teve uma moça, colega da Thalita, não vou falar o nome dela aqui não, colega da Thalita. A colega falou assim, eu fui num tal lugar aí, eu só estava com vale transporte. Só com vale transporte, para ir embora para casa. Aí começou a pedir alto. Pedindo 10 mil, depois passou para 5 mil, depois passou para 1.000, depois para 500, aí foi baixando 400, 300, 200, 100, aí depois abaixo de 100, aí quando chegou as moedas. Agora quem tem moeda aí tira tudo, traz aqui. Aí ela falou assim, ainda bem que eu não tenho nem a moeda, só tenho o vale transporte. Aí falou assim, agora você que tem o vale transporte, agora você que tem o vale transporte, traz
quê? Eu não vou a pé para casa não. Se levantou e foi embora. Essa é uma cambada de bandidos. Não precisa tirar isso não. Cambada de bandidos. Vão pagar como Nadab e Abiú. Vão pagar. Deixa eu correr para encerrar, irmãos. Santidade pessoal. 1 Pedro 1, 15, 16. Por favor. Nem vou comentar muito agora não. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque sou santo, eu sou santo, diz o Senhor. Então, aqui já está falando da santificação pessoal. Santificação pessoal. Eu preciso cuidar da minha vida pessoal. O sacerdote, quando ele entrava para ministrar, ele entrava com uma mitra. Mitra é uma lâmina de aço que ele prendia na testa, escrito assim, santidade ao Senhor. E essa mitra, ele entrava com ela na cabeça assim, olha, preso na cabeça, santidade ao Senhor. Todo em ouro, era uma lâmina de ouro. Então isso quer dizer o quê? Na cabeça está mostrando que ele ia ministrar com essa mitra amarrada na cabeça, presa à cabeça, mostrando que o culto que é prestado a Deus, ele é um culto racional, com inteligência. Deu para entender, irmãos? Está lá registrado Romanos 12, 1. Apresentai-vos a Deus os seus corpos como sacrifício santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então nós não cremos em Deus de forma irracional. A pessoa que é servo de Deus, ele é inteligente. Ele participa do culto de forma inteligente. Porque esse é o culto racional. E a Bíblia fala que quando nós chegamos aqui no culto, é porque Jesus abriu um caminho até o lugar santíssimo. Hebreus capítulo 8, versículo 19. Aliás, 10, 19. Hebreus 10, 19. Agora que é Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Então, Jesus abriu o caminho. Quando a gente chega na igreja, nós estamos entrando no lugar santíssimo. Deu para entender, irmãos? Tudo que eu trago que é estranho ao culto é profanação. Se eu vendo as coisas aqui dentro, eu estou profanando. Se eu faço barganha aqui dentro, eu estou profanando. Você está dando para você entender? Tudo que estiver alheio ao culto, porque o culto não é porque eu venho para tocar, para cantar, para pregar. O culto, eu estou vindo pelo caminho que Jesus inaugurou, um caminho de sangue. E eu estou tendo coragem de entrar lá pelo caminho de sangue que Ele fez até o lugar santíssimo. E eu entro ali para adorar o meu Deus. Eu não estou cantando para o público. Deu para entender, irmãos? Eu não estou cantando para você. Eu não estou cantando para você. Eu não estou tocando para você. Eu não estou pregando para você. Eu estou ministrando para o Senhor que me permitiu entrar no lugar santo pelo sangue dele que foi derramado. E lá dentro do lugar santíssimo é onde a glória de Deus vai se manifestar. Se eu venho para a igreja para ensinar você a fazer barganha, para negociar, para você negociar com Deus, te ensinar a negociar com Deus, isso é alheio ao culto, é alheio
ao santuário. Então eu estou profanando. Eu estou profanando, eu estou usando o santuário para projeto pessoal meu. Então eu quero falar uma coisa para você: político dentro da igreja está profanando o culto. Política dentro da igreja é profanação do culto, não faz parte do culto. Retrato de político na parede da igreja é profanação ao lugar de culto. Está profanando o culto. E quem apoia isso vai incorrer nos seus próprios pecados. Eu não venho aqui para cantar para um público. Eu não venho aqui para mostrar para você que a minha roupa é brilhante. Eu não venho aqui para mostrar se eu tenho um anel na minha mão de teologia ou de 10, 20, 30 gramas de ouro. Eu não venho aqui para mostrar para você se o meu sapato é sapato de couro, de cabrito ou de jacaré. Eu venho aqui porque Jesus abriu o caminho para entrar no lugar santíssimo com coragem, saber que eu não serei morto. E eu tenho que passar isso para você, porque senão nós nos perdemos. Nós não vamos participar desse caminho, nós não vamos passar nesse caminho. Está dando para você entender? Tem muita gente por aí sendo enganada, e quando acordar será tarde demais. Quantas pessoas hoje que estão frustradas com a fé, achando que é Deus que mandou fazer isso aí? Não foi Deus não, foi esses elementos, não vou nem chamar de pastor, mas de elementos. Eu já encerro. Santificação produzindo milagre. Não vou nem comentar. Josué 3:5. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Mateus 17:21. Assim como Sodoma e Gomorra foi destruída, Nínive foi salva, porque consagrou a Deus jejum, se arrependeu, se santificou e ela foi salva. Então, o assunto que eu estou tratando hoje é santidade, o caminho do milagre e da vitória. Santidade, o caminho do milagre e da vitória. Você quer milagre na sua vida, quer vitória na sua vida? O caminho é a santidade. E eu concluo, Hebreus 12:14, eu já encerro. Hebreus 12:14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aqui está a revelação de quem andará no caminho santo. O impuro não passará por ele, o louco não o errará. Mas esse louco aqui é o louco patológico, não é o louco que diz lá, no seu coração não há Deus, Salmo 55, 1 e 2. Não é o louco que diz lá, minha alma, coma e beba chegou diante do seu celeiro abarrotado, minha alma, coma e beba, porque você tem por muitos anos, fique sossegado, tranquilo, porque o que você tem está preparado para muitos anos. Aí Deus fala, louco, se te pedir sua alma hoje, o que tens preparado para quem será? Lucas 12:19. Não é esse louco aqui não, mas é o louco patológico. Nem a pessoa que tem uma patologia de deficiência mental, de debilidade mental, de fraqueza mental, ele não errará esse caminho. Mas o imundo não passará por ele. Só o caminho, esse é o caminho dos santos, daqueles que renunciaram,
daqueles que seguiram os princípios estabelecidos por Deus. Amém? Deus te abençoe. Fiquemos em pé. Por favor. Feche os seus olhos, por favor. Quem é que santifica meu espírito, minha alma, meu corpo? A palavra, o Espírito Santo. Então peça a Deus: Senhor, me encha do Espírito Santo aqui agora. Me encha do Espírito Santo. Faça a sua oração. Me encha do Espírito Santo. Eu vou pedir que os pastores que estão aqui ande no corredor orando, pedindo: Senhor, derrama o teu Espírito Santo aqui agora. Senhor, nós pastores precisamos do teu Espírito. Eu preciso do teu Espírito. Dá licença, irmãos. Espírito Santo, a tua obra de santificação é muito grande. Abra as comportas dos céus agora, meu Deus, e derrame o Espírito Santo sobre nós. Derrama 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 o teu Espírito sobre esse casal. Derrama o teu Espírito Santo sobre essa família. Derrama o teu Espírito Santo sobre este homem. Derrama o teu Espírito Santo sobre a igreja. Derrama o teu Espírito Santo sobre os homens. Derrama o teu Espírito Santo sobre as mulheres. Derrama o teu Espírito Santo sobre essa criança. Derrama o teu Espírito Santo sobre esse jovem. Derrama o teu Espírito Santo sobre essa casa. Derrama, Senhor, o teu Espírito Santo sobre nós. Derrama, Senhor, aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Eu preciso do Espírito Santo na minha vida. Eu preciso do Espírito Santo em mim. Eu preciso do Espírito Santo na minha casa. Eu preciso, Senhor. Encha-me, encha os pastores, encha o diaconato, encha os homens, encha as mulheres, encha as crianças, encha os jovens, encha os adolescentes, encha essa família agora. Venha Espírito Santo, venha Espírito Santo, encha, Senhor, encha, Senhor, encha, Senhor, encha, Senhor. Encha do Espírito Santo. Encha do Espírito Santo. Encha do Espírito Santo. Encha do Espírito Santo. Encha-me, Senhor, do Espírito Santo. Encha-me, Senhor, porque eu quero andar nesse caminho santo. Eu quero andar. Esse irmão quer andar nesse caminho santo, porque aqui está o reinado e a glória do Messias. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, nós queremos participar desse reino poderoso do Messias. Queremos estar lá no caminho santo, aleluia, e o caminho que nenhum louco errará. Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia. Encha, Senhor, encha, Senhor, encha, Senhor, encha, Senhor. Obrigado, meu Deus, obrigado, Jesus, obrigado, Espírito Santo, obrigado, meu Pai. Obrigado, Senhor. Eu te amo e te adoro. Em nome de Jesus. Amém. 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 Podem vos assentar. Vamos aplaudir o Senhor.